The Boeing Company é uma corporação multinacional norte-americana de desenvolvimento aeroespacial e de defesa. Fundada em 1916 por William Boeing, em Seattle, Washington, a empresa expandiu-se ao longo dos anos, e se fundiu com a McDonnell Douglas em 1997. Em 2001, a Boeing mudou sua sede de Seattle para Chicago, Illinois, e é composta de várias unidades empresariais. A Boeing está entre as maiores fabricantes mundiais de aeronaves e era em 2011 a segunda maior empresa de defesa e do mercado aeroespacial do mundo, perdendo apenas para a europeia Airbus. A empresa é o maior exportador por valor dos Estados Unidos, e suas ações são componentes do índice Dow Jones. O modelo Boeing 1, também conhecido como hidroavião BIW, foi um biplano de motor único americano. Foi o primeiro produto Boeing e levou as iniciais de seus designers, William E. Boeing e o tenente Conrad Westervelt. O Boeing 247 deu início às linhas aéreas americanas, considerado o primeiro a integrar plenamente todos os avanços, tais como metais, alumínio anodizado, construção semi-monocoque, asas cantilever e trem de pouso retrátil. Outras características avançadas de controle incluídas piloto automático e dacing. O Boeing 307 Stratoliner foi a primeira aeronave de transporte comercial com uma cabine pressurizada. Esse recurso permitiu que o avião realizasse cruzeiros a uma altitude de 20 mil pés, 6 mil metros, bem acima das perturbações atmosféricas. O modelo 307 tinha capacidade para 5 tripulantes e 33 passageiros. A cabina era de quase 12 pés de diâmetro. Foi o primeiro avião feito para incluir um engenheiro de voo como membro da tripulação. Boeing 314 Clipper foi um hidroavião casco com estabilizador triplo na cauda, movido por 4 motores radiais a pistão, de longo alcance que foi produzido pela Boeing entre 1938 e 1941, e é comparável com o inglês Short Empire. O Boeing 377 Stratocruiser foi um luxuoso avião comercial quadrimotor a pistão de longo alcance, fabricado pela fabricante americana Boeing após a Segunda Guerra Mundial. O Boeing YB-9 foi o primeiro avião bombardeiro monoplano feito totalmente de metal que foi desenvolvido para a Força Aérea Americana pela Boeing e produzido entre 1930 e 1933, sendo que somente 7 exemplares foram construídos, nenhum foi preservado. O B-17 Flying Fortress Fortaleza Voadora foi um avião bombardeiro quadrimotor construído pela Boeing durante a Segunda Guerra Mundial, para as forças aéreas do Exército dos Estados Unidos. Era uma aeronave potente, de grande raio de ação, capaz de provocar grande destruição em alvos inimigos e com grande capacidade de autodefesa. Sua capacidade de retornar de missões mesmo com sérios danos e sua durabilidade mesmo quando obrigado a pousos de barriga tornaram o avião mítico durante a guerra. O Boeing B-29 Superfortress é um avião militar com 4 motores a hélices que foi utilizado como bombardeiro durante a Segunda Guerra Mundial e na Guerra da Coreia pela Força Aérea dos Estados Unidos. Foi também o avião que levou as bombas atômicas para o ataque às cidades de Hiroshima e Nagasaki. O Boeing B-52 Stratofortress é um avião bombardeiro estratégico subsônico de longo raio de ação, propulsionado por 8 motores a jato. Originalmente concebido como substituto do Convair B-36 na função de bombardeamento nuclear e convencional de grande altitude, foi no entanto adaptado no início da década de 1960 para a função de penetração a baixa altitude como forma de contornar a cada vez maior, eficaz e sofisticada defesa aérea da ex-União Soviética. O Boeing C-97 Stratofreighter foi um avião de carga militar de longo alcance baseado no bombardeiro B-29. O projeto começou em 1942, o protótipo fez seu primeiro voo em um 944 e a produção começou em 1947.
Entre 1947 e 1958, foram produzidos 888 C-97S em muitas variações. C-97S foram usados no bloqueio de Berlim, na Guerra da Coreia e na Guerra do Vietnã. Alguns aviões foram usados também como postos de comando no Comando Estratégico Aéreo, enquanto outros foram modificados e usados em esquadrões de salvamento e recuperação aeroespacial. O Boeing KC-97 Stratotanker foi um avião de reabastecimento aéreo dos Estados Unidos, baseado na plataforma do avião cargueiro Boeing C-97 Stratofreighter. O Boeing 707 é um avião comercial a jato quadrimotor de porte médio e fuselagem estreita desenvolvido e produzido pela Boeing entre os anos de 1958 e 1979. Possuía uma capacidade de 140 até 219 passageiros, com autonomia de 2.500 a 5.750 milhas náuticas, 4.630 a 10.650 quilômetros. O 707 foi um grande sucesso comercial e dominou o transporte aéreo de passageiros durante as décadas de 60 e o início da década de 70. Foi graças ao 707 que a Boeing se tornou a maior fabricante de aviões comerciais do mundo. O Boeing 720 é uma aeronave quadrimotor a jato para transporte civil de passageiros, desenvolvida e fabricada pela Boeing, de 1958 a 1967. É uma versão menor do Boeing 707, do qual é 5 metros mais curto. Utiliza os motores Pratt e Whitney JT3D. Foi chamada primeiramente como 707-020, sendo mais conhecido comercialmente como Boeing 720. O Boeing 717 é um avião bimotor desenvolvido para o mercado de 100 assentos. A aeronave foi projetada e comercializada pela McDonnell Douglas como MD-95, a terceira geração do DC-9. Com capacidade para até 117 passageiros, o 717 tinha um alcance máximo de 3.815 km. O avião era equipado com 2 motores Rolls-Royce BR-715 Turbofan. A primeira encomenda foi realizada em outubro de 1995. A McDonnell Douglas e a Boeing juntaram-se em 1997, antes do início da produção, e os primeiros aviões a entrar em serviço em 1999 foram vendidos como Boeing 717. A produção foi encerrada em maio de 2006, após um total de 156 aeronaves construídas. O Boeing 727 é uma aeronave de fuselagem estreita trijato, que foi produzida pela Boeing Commercial Airplanes de 1962 a 1984. Após a introdução do Boeing 707 em 1958, a Boeing atendeu a demanda por voos mais curtos em aeroportos menores. Em 5 de dezembro de 1960, o 727 foi lançado com 80 pedidos, sendo 40 da United Airlines e 40 da Eastern Airlines. O primeiro 727-100 foi apresentado em 27 de novembro de 1962 e seu primeiro voo foi em 9 de fevereiro de 1963, entrando em serviço na Eastern em 1º de fevereiro de 1964. Boeing 737-100 e 200. É uma família de aeronaves bimotor turbofan, desenvolvida e fabricada pela Boeing. Criado para ser um avião com custos de operação mais baixos, o 737 tornou-se uma série com 10 variantes, cujas capacidades de 85 a 215 passageiros. Originalmente previsto para 1964, o 737-100 fez seu primeiro voo em abril de 1967. Entrou em serviço em fevereiro de 1968, com a Lufthansa. A versão 200 com maior capacidade de passageiros, entrou em serviço em abril de 1968. O Boeing 737 Classic refere-se à série 300, 400 e 500 do Boeing 737.
É a segunda geração de derivados do 737, seguindo os modelos originais 100 e 200, que começou a produção em 1966. Eles são aeronaves comerciais de linha aérea jato, com alcance de curto e médio e fuselagem estreita. Produzido pela Boeing, de 1984 a 2000, o 737 Classic inclui 3 variantes e pode acomodar entre 145 a 188 passageiros. Melhorias em relação à geração anterior de aeronaves 737 incluíram os motores turbofan CFM56 International, atualização de aviônicos e aumento da capacidade de passageiros nos modelos 300 e 400. O Boeing 737 Next Generation, comumente abreviado como 737NG, é a série 600, 700, 800 e 900 do Boeing 737. É a derivada de terceira geração do 737, Classic 300, 400 e 500 que começou a produção nos anos 80. São aviões a jato de curto a médio alcance, de corpo estreito, alimentados por 2 motores. Produzida desde 1996 pela Boeing, a série 737NG inclui 4 variantes e pode acomodar entre 110 e 210 passageiros. O Boeing 737 MAX é uma aeronave de fuselagem estreita bimotora e turbofan, desenvolvida e produzida pela Boeing, como a 4ª geração da família 737, sendo o sucessor do Boeing 737 Next Generation. Ele é baseado no projeto do 737 anterior, com os motores mais eficientes CFM International LEAP 1B, melhorias aerodinâmicas, incluindo winglets de ponta dupla, e modificações na fuselagem. Boeing 747 é uma aeronave a jato usada no âmbito civil e militar para transporte de passageiros e de carga, referida com frequência como Jumbo Jet ou Rainha dos Céus. A sua corcunda na parte superior frontal da fuselagem faz com que seja uma das aeronaves mais reconhecíveis do mundo, sendo também a primeira do gênero produzida em massa. Fabricada pela Boeing nos Estados Unidos, a versão original do 747 tinha 2,5 vezes mais capacidade de passageiros que o Boeing 707, um dos grandes aviões comerciais dos anos 60. Efetuando seu primeiro voo comercial em 1970, o 747 ostentou o recorde de capacidade de passageiros durante 37 anos. O Boeing 757 é um avião de porte médio bimotor, desenvolvido e fabricado pela empresa norte-americana Boeing, de 1981 a 2004, com 1.050 unidades produzidas. As versões para passageiros do 757 podem transportar de 186 a 279 passageiros e possuem alcance máximo de 5.900 a 7.200 km, dependendo da variante e configuração de assentos. O Boeing 757 foi produzido em 2 comprimentos de fuselagem, o original 757-200, que entrou em serviço em 1983, e o 757-300, que entrou em serviço em 1999. Versões cargueiras do 757-200, o 757-200 BCF e o 757-200 SF, também foram produzidos. Boeing 767 é uma aeronave bimotor turbofan desenvolvida e fabricada pela Boeing. Foi o primeiro avião bimotor de corredor duplo e equipado com painéis totalmente digitais da Boeing. Projetado como um avião menor e mais econômico que o Boeing 747 para ser utilizado em rotas internacionais médias e longas, possui capacidade de 181 a 375 passageiros, divididos de 1 a 3 classes com um alcance de 7.130 a 11.825 km. O avião foi desenvolvido juntamente com o Boeing 757, que atuara em rotas nacionais e internacionais curtas. O Boeing 777, também chamado de Boeing 777 em inglês, 777, é uma aeronave bimotor turbofan desenvolvida e fabricada pela Boeing.
É a maior aeronave bimotora do mundo, com capacidade de 314 a 550 passageiros, divididos de 1 a 3 classes, com um alcance de 9.695 a 17.372 km, comumente referido como Triple 7. As suas características incluem o maior motor turbofan do mundo, 6 rodas em cada trem de pouso principal, seção transversal da fuselagem totalmente circular, e um cone de cauda em formato de lâmina. Desenvolvido em parceria com 8 companhias aéreas, o 777 foi projetado para substituir os mais antigos aviões Widebody. O 777 foi a primeira aeronave comercial produzida pela Boeing equipada com o sistema Fly-by-Wire, permitindo controles mediados por computador. O Boeing 787 Dreamliner é uma aeronave bimotor turbofan desenvolvida e fabricada pela Boeing. Sua capacidade de passageiros varia de 242 a 335 passageiros. É a aeronave mais eficiente da Boeing em termos de combustível e foi a primeira na qual foram usados compósitos como material principal na construção de sua estrutura. O 787 foi projetado para ser 20% mais eficiente do que o Boeing 767. As características do 787 incluem seu nariz distintivo, uso total do sistema Fly-by-Wire, asas curvadas, e redução de ruído dos motores. Seu cockpit é semelhante ao do Boeing 777, o que permite que pilotos qualificados operem os dois tipos de aeronave. Espero que tenham gostado. Grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!